de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver o poder agigantarem-se nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essas palavras, elas foram ditas há mais de 100 anos atrás por um famoso escritor chamado Rui Barbosa. E quando ele mencionou essas palavras, ele estava expressando o seu sentimento de revolta contra a deslealdade, a desonestidade do homem, que era muito grande. Notem, há mais de 100 anos atrás. Agora, imagine só, o que será que esse famoso escritor, ele diria e escreveria se ele estivesse vivo hoje nos nossos dias? A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que nós vivemos nos últimos dias. E que nesses últimos dias, os homens mostrariam características do Deus deste sistema. Só para mencionar, os homens seriam mentirosos, desonestos, desleais, traiçoeiros e por aí vai. E à medida que o tempo vai passando e o fim desse sistema vai chegando, a tendência é piorar e aumentar ainda mais. João capítulo 8, versículos 44, ali deixa bem claro que o Deus deste sistema, ele é um mentiroso e pai da mentira. Um pouco mais adiante, no livro de Apocalipse, capítulo 12, os versículos 9, mostra que ele está desencaminhando toda a terra habitada. E sabem quem é o alvo principal dele? Somos nós, o povo de Jeová. Nós que procuramos viver lealmente e que, por sermos leais e obedientes a Jeová, somos honestos em todos os campos da nossa vida. Exatamente por isso, irmãos, nessa palestra, com o tema já mencionado, seja honesto em tudo, nós vamos ver algumas orientações que Jeová nos dá por meio da sua palavra Bíblia, que não só vai nos ajudar a manter a nossa lealdade a Ele, como também vai mostrar a importância de sermos honestos em todos os campos da nossa vida, porque ser honesto é muito importante por dois grandes motivos. O primeiro, para termos a aprovação divina, a aprovação de Jeová, a aprovação de Jesus. E o segundo, para ganharmos a vida. E exatamente por isso, para nos ajudar nesse sentido, nós vamos considerar algumas perguntas muito importantes que a palavra de Deus, a Bíblia, vai nos ajudar com a resposta. E vai mostrar a importância de manter a lealdade a Jeová e ser honesto em todas as ocasiões. A primeira, como podemos imitar a Jeová em ser honesto? A segunda, como podemos imitar a Jeová e ser honesto consigo mesmo? Ser honesto com a nossa família? Ser honesto com os nossos queridos irmãos da congregação? Ser honesto nos tratos que nós fazemos com as pessoas lá fora e nos tratos que fazemos com os nossos irmãos? E que bênçãos nós teremos hoje e no futuro se nós imitarmos a Jeová, o Deus da verdade. Quando Jeová nos orienta, quando Ele nos ordena que devemos ser honestos, é porque Ele espera de cada um de seus servos leais que eles sejam pessoas sinceras, verdadeiras e de confiança. E que jamais vai prejudicar alguém ou fazer mal a alguém em qualquer tipo de negócio. É triste ver como as pessoas lá fora escolheram um caminho diferente. Um caminho da mentira, da fraude, da desonestidade. E Jeová fica muito triste por tudo isso que ele vê. Por outro lado, nosso inimigo, o diabo, está dando saltos de alegria com toda essa situação. E nós queremos deixar Jeová feliz,
não o nosso inimigo, o diabo. O livro do Salmo 31, versículo 5, ali deixa bem claro que Jeová é o Deus da verdade. Por isso devemos viver a verdade. Por isso todo aquele que diz que ama a Jeová de pleno coração, todo aquele que diz que adora a Jeová, deve viver a verdade, deve encarar esse assunto com muita seriedade. E por meio do apóstolo Paulo, Jeová nos dá uma orientação muito séria sobre isso. Notem, por favor, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. E veja que orientação séria Jeová nos dá por meio do apóstolo Paulo com respeito a esse assunto. Hebreus capítulo 13, os versículos é o 18. Todos acharam? Diz assim: continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Essa é a orientação de Jeová para aqueles que são leais a Ele. Se comportar honestamente em todas as coisas. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos analisar apenas alguns campos da nossa vida onde devemos imitar a Jeová e ser honesto. Notem que o texto mencionou ser honesto em tudo, em todos os campos da nossa vida, mas vamos analisar apenas alguns campos da nossa vida nesse sentido. O primeiro, como podemos imitar a Jeová e ser honesto consigo mesmo. Ser honesto consigo mesmo é desafiador, porque nós somos imperfeitos e facilmente aos nossos olhos nós podemos nos enganar. Os irmãos hão de concordar que é muito mais fácil nós olharmos para o irmão que está sentado à nossa frente, do nosso lado ou atrás de nós, e dizer o que eles precisam fazer para refinar, o que eles precisam fazer para melhorar. Olha, irmão, cuidado com a amizade do teu filho. Olha, irmão, estilo do cabelo. Olha, pai, olha o teu filho. Não é fácil dizer o que os outros têm que fazer, não é verdade? Mas como será que eu, você, como será que nós reagimos quando alguém vem nos dar um bom conselho à base da Bíblia sobre algo que precisamos melhorar, sobre algo que precisamos refinar, principalmente se esse conselho vier de alguém bem mais jovem? Para alguns é desafiador. Mas para ilustrar, quando nós estamos na frente do espelho, nós podemos ver o que precisamos fazer para melhorar a nossa aparência. O cabelo assanhado, a gente penteia, né? A gravata. As irmãs que passam um bom tempo na maquiagem, né? E muitas vezes falhamos. Já aconteceu alguma vez de você chegar aqui na casa de Jeová e alguém dizer: olha, deixa eu ajeitar a gravata porque ela está torta? Ou então a gola atrás. Ou você, irmão, já chegou alguma vez no salão e alguém disse: olha, irmão, o batom está borrado. Já aconteceu isso? É porque é impossível dizer, é impossível esse mesmo espelho, ele dizer o que precisamos para refinar aqui, no nosso íntimo, no nosso coração. Exatamente por isso, irmãos, Jeová, ele criou um espelho, a sua palavra, a Bíblia. Quando nós permitimos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela influencie a nossa vida, nós vamos mudar a nossa maneira de falar, a nossa conduta, as nossas ações. Por isso, como devemos agir quando alguém vem nos dar um bom conselho à base da palavra de Deus? Veja, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículos 14. Todos acharam? Diz assim: tenham bons conselhos e sabedoria prática, o entendimento e o poder pertencem a mim. Todo bom conselho, toda sabedoria prática, todo entendimento, todo poder vem de quem? De Jeová. Portanto, quando alguém vier nos dar um conselho de algo que precisamos melhorar, baseado na palavra de Deus, é porque vem de Jeová, irmãos. Devemos aceitar esse conselho. Esse irmão nos ama, porque ele viu algo que a gente não viu e que a gente tem que refinar. Além do mais, não é fácil aceitar conselhos, principalmente se a pessoa é bem mais jovem. Por isso nós precisamos desenvolver algumas qualidades de Jeová.
E isso é possível porque nós fomos criados à imagem dele. Qualidades como o amor. O amor, ele vai impedir que a gente pense o seguinte: lá vem aquele irmão me dar conselho de novo. Ou o irmão para pegar no meu pé. Quando amamos o nosso irmão, a gente vai pensar e dizer o seguinte: irmão, muito obrigado, eu vou me esforçar para melhorar e servir melhor a Jeová e a meus irmãos. E também a humildade. A humildade vai abrir nosso coração para aceitar conselhos e ser motivados a agir, a fazer mudanças na nossa vida para o nosso bem. Então, quando nós nos esforçamos nesse sentido, estamos sendo honestos consigo mesmo, imitando a Jeová. Vamos crescer em sentido espiritual e estar prontos para ajudar outros a fazerem o mesmo também. O segundo ponto: como podemos imitar a Jeová e ser honestos dentro da nossa família? A honestidade é uma característica que cada membro da família deve ter. Nós, maridos, para com a nossa esposa. Vocês, esposas, para com seu marido. Nós, filhos, para com os nossos pais. E nós pais, para com os nossos filhos. E nós, filhos, para com os nossos pais. Mas, infelizmente, alguns casais dentro do seu lar, dentro da sua casa, têm tido muitas brigas, falta de comunicação, falta de respeito. E quando chegam na frente de outras pessoas, como por exemplo na frente da congregação, mantêm as aparências como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, isso é muito perigoso. O diabo ele pode usar isso como laço para acabar com o amor, a confiança e o respeito que o casal tem um pelo outro. O diabo ele pode usar essa artimanha para acabar com a relação que o casal tem com Jeová. Por isso, nós que somos casados, que servimos a Jeová, você, irmã, é casada, seu marido não é cristão, você, irmão, é casada, sua esposa não é cristã, Jeová nos dá um conselho maravilhoso, não é? E se encararmos com seriedade esse conselho, é um grande passo para se lidar com uma situação semelhante a essa, se você está passando por ela. Note, por favor, Efésios capítulo 4, e veja que conselho importante. Efésios capítulo 4, primeiramente os versículos 25 ao 27. Efésios capítulo 4, versículos 25 ao 27. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. Não deem chances ao diabo. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo. Os irmãos perceberam o que temos de fazer para lidar com uma situação assim? Ser honesto. Falar a verdade. Assim como o texto deixou bem claro. Aqui disse que vai chegar um momento, possa ser que chegue um momento que o marido olhe para a esposa e diga: "Puxa, está chata a mulher." Ou a esposa olha para o marido e diga o mesmo, porque o texto diz: fiquem irados, mas não pequem. Não deve haver a falta de respeito, não é? Aí não deve haver isso, porque o texto diz. E de que forma se deve resolver esse problema? Antes de pôr o sol o mais rápido possível, para não dar margem ao inimigo. Mas como se deve lidar com essa situação? Veja agora os versículos 32, do mesmo capítulo 4 de Efésios. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Perdoar liberalmente, com bondade, carinho, que se resume no amor. Então, quando há o amor, o casal ele vai sim lidar com essa situação, porque Jeová está no meio. Aí o casal vai crescer em sentido espiritual, você, irmão, vai crescer em sentido espiritual, porque Jeová está ao seu lado. Nós, como pais, também temos uma responsabilidade muito grande para com os nossos filhos. Devemos ensiná-los, desde pequeno, a importância de se manter a lealdade a Jeová, a importância de ser honesto em todos os campos da nossa vida.
e mostrar ao nosso filho que isso é importante para se ter uma amizade com Jeová. Nós não devemos ser como as pessoas lá fora que olham para o filho e dizem o seguinte: meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim que a grande maioria das pessoas fazem? Como servos de Jeová não fazemos isso. Nós olhamos para o nosso filho e dizemos: meu filho, faça o que eu digo, mas também faça o que eu faço. Minha conduta, minhas ações, porque aquilo que nós fazemos como pais tem um poder muito grande sobre o nosso filho, seja para o mal ou para o bem. Eu vou contar para os irmãos uma experiência real que houve com um de nossos irmãos lá na nossa cidade há alguns anos atrás. Todos nós sabemos que essas empresas de ônibus que rodam do interior à capital, crianças a partir de 6 anos de idade pagam passagem. Então esse irmão, ele decidiu passear com seu filho lá na capital. O jovem tinha 8 anos de idade, só que ele era tão magrinho, tão pequenininho, que parecia que tinha 5. Aí quando subiu no ônibus, o cobrador fez assim para o irmão: qual a idade do teu filho? Ele, visando ali não pagar a passagem, disse: ele tem 5. Aí o garoto passou todo espremidinho ali debaixo lá da catraca, sentou triste no lugar dele, Aí o pai, quando sentou de lado, o filho passou quase que 10 minutos olhando para a cara do pai. Ele ficou encabulado e disse: menino, o que é que tu tem? Paiinho, o senhor deixou 3 pessoas tristes. Primeiro Jeová, segundo eu e terceiro Maria. Pai, eu tenho 8, o senhor disse que eu tinha 5. Aí o pai levantou, foi no cobrador, tirou a passagem, deu a ele, e não tenha dúvidas que ele consertou a besteira que fez. Então os irmãos perceberam que nas coisas pequenas a gente pode influenciar o nosso filho de forma positiva ou negativa. Por isso, irmãos, Jeová nos dá um conselho muito importante para nós que somos pais e para aqueles que pretendem ser pais um dia. Notem, por favor, Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Os versículos é o 6. Veja o que diz: eduque a criança no caminho em que ela deve andar, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Perceberam? Então devemos educar o nosso filho desde a infância nos caminhos de Jeová, mostrar a importância da lealdade, da honestidade. Então, quando cada membro da família cumpre o seu papel em manter a lealdade a Jeová e ser honesto, a família vai crescer em sentido espiritual. E crescendo em sentido espiritual, ela vai ajudar outras famílias na congregação a fazerem o mesmo também. Como servos leais de Jeová, nós também devemos mostrar que somos honestos com os nossos queridos irmãos. Aqui na casa de Jeová nós encorajamos, fortalecemos e estimulamos uns aos outros. Mas aqui na casa de Jeová nós também temos muitas oportunidades de mostrar que somos honestos com os nossos queridos irmãos. Eu vou mencionar apenas uma. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Aqui mostra uma oportunidade de tantas de sermos honestos com os nossos queridos irmãos. Provérbios, capítulo 10, versículos 19. Quando as palavras são muitas, a transgressão é inevitável. Notem, quem controla a língua age com prudência. Perceberam aqui como é que a gente pode ser honesto com os nossos irmãos? Controlar a língua. Mas, irmão, o que é que tem a ver controlar a língua com ser honesto? Muita coisa a ver, muita. Imagine 3 situações de tantas. Vamos imaginar que um irmão ele chegue perto de mim e diga: mas, irmão Abreu, 2 anciãos foram fazer uma visita de pastoreio lá em casa. Um mal sabia ler, analfabeto, e o outro não falava absolutamente nada. Não gostei. Segunda situação: mas, irmão Abreu, aquela família me convidou para uma direção, para um entretenimento na casa dela. Além da comida, não estar lá essas coisas, ainda tinha lá aquela família que parece que não vai muito com a minha cara. Terceira situação:
Mas, irmão Abreu, aquele irmão, aquela irmã fez uma parte na reunião, eu não tirei proveito, eu não gostei. Aí eu pego e saio por aí, dizendo aquilo que penso, ou que ouvi alguém dizer dos meus queridos anciãos, né, que trabalham tanto para tomar conta da sua família e com tanto amor ajudar os irmãos na congregação. Saio por aí falando mal a respeito daquele irmão que com tanto amor me convidou para uma direção, ou daquela irmã, ou daquele irmão que fez uma partezinha por amor a Jeová com tanto esforço. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque isso pode se tornar uma calúnia, uma tagarelice. Existe um ditado lá fora que diz mesmo assim, que uma pequena faísca pode se tornar um vulcão pronto para explodir. Bum! E quando explode, é exatamente o que o nosso inimigo quer para causar divisão e tirar a paz da nossa congregação. Por isso, não devemos permitir que isso aconteça. Então, como devemos agir quando um irmão, ou uma irmã, ou quem quer que seja, venha falar mal de algum irmão para nós? Notem na sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, e os versículos 3. Esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito, do vínculo unificador da paz. Manter a união na congregação, se esforçar para manter a paz. A primeira carta aos Tessalonicenses 4,11 mostra que devemos nos esforçar para viver em paz com os nossos queridos irmãos. Então, quando alguém for junto de você para falar mal a respeito de algum irmão, ajude ele a mudar o modo de pensar, porque esse irmão está precisando de ajuda. Ele está com vestígios de doença espiritual. Então ajude ele usando a palavra de Deus, usando as provisões para ele mudar o modo de pensar. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, o ano passado nós tivemos uma parte na reunião do meio de semana, na semana 29 de outubro a 4 de novembro de nossa apostila, na sessão Nossa Vida Cristã. Essa parte ela teve um tema: o amor identifica os cristãos verdadeiros, alegrem-se com a verdade. Foi mostrado até um vídeo aqui, não sei se os irmãos estão lembrados, onde Débora, ela estava sentada, aí Alice vinha, né? Aí Débora disse: Alice, vem cá, eu descobri porque fulana não está vindo mais para a reunião, ela deixou o nome dela ali. Aí estão lembrados que Alice disse: Débora, vamos nos empenhar por aquilo que edifica. Foi isso que ela disse. Então, irmãos, nós não temos tempo para estar olhando os defeitos uns dos outros. Vamos nos empenhar por aquilo que edifica. Já basta o mundo lá fora. Nós somos uma família, precisamos estar unidos para enfrentar as provações que hoje passamos. Precisamos ficar unidos, principalmente pelo que vem pela frente, né? Vamos precisar uns dos outros. Por isso, precisamos nos empenhar pela união e pela paz. Como servos leais de Jeová, nós devemos mostrar que somos honestos também nos tratos que nós fazemos com as pessoas, nos tratos que nós fazemos com os nossos irmãos. Tem outro velho ditado lá fora que todos nós conhecemos e que praticamente escutamos todos os dias. O ditado é o seguinte: eu devo, não nego, pago quando puder. Não é assim? Alguns até mesmo acrescentam dizendo: eu devo, não nego, pago quando puder e quiser. Interessante que alguns dias atrás eu escutei uma vizinha dizendo: eu devo e jamais vou pagar. Já imaginou? Mas é normal no mundo hoje lá fora. Mas a questão importante é a seguinte: será que você, será que nós, como servos leais de Jeová, ao fazermos um trato com alguém, ao comprar um objeto, ao contratar alguém para fazer um trabalho, ao pedir um empréstimo a alguém, devemos pagar quando puder, quando quiser? Ou decidir jamais pagar, assim como fazem as pessoas lá fora? Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que quando nós fazemos um trato, mesmo que a gente leve prejuízo, a gente deve cumprir com o nosso voto, com a nossa promessa. Notem, por favor, o livro do Salmo 15, versículos 4. O livro do Salmo 15 e os versículos 4. Diz assim: ele rejeita o que é desprezível
mas honra os que temem a Jeová. Não deixa de cumprir sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Mas é claro que podem haver imprevistos, desemprego, doenças, entre outras coisas. Como eu devo agir? Com a verdade, com honestidade. Vamos fazer um novo trato de uma forma que a gente não vai prejudicar o nosso próximo, a não ser que ele nos libere da dívida. Mas não liberando, nós devemos cumprir com o nosso voto. Mas, e se eu decidir jamais pagar? E se eu decidir não cumprir com aquele trato, agindo com mentira ou desonestidade, assim como fazem muitos lá fora? Aí estamos tomando um caminho muito perigoso. Nós poderemos colocar em riscos duas coisas. Note na sua Bíblia, por favor, o livro do Salmo 37. No livro do Salmo 37, versículos 21, diz assim: quem é mau toma emprestado e não paga, mas o justo dá generosamente. E veja mais à frente o livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículos 19, parte B. Provérbios 12, 19, parte B diz: mas a língua mentirosa durará apenas um instante. Então os irmãos perceberam? A Bíblia deixa bem claro que os maus não herdarão o reino de Deus. Aquele que é mau, além de perder o favor de Jeová, está colocando em risco a sua vida. Portanto, quem tem essa tendência de prejudicar outras pessoas e não cumprir o seu trato, deve procurar a ajuda hoje, a ajuda de Jeová, para resolver essa situação o mais rápido possível. Porque talvez amanhã não tenha mais tempo para se resolver mais nada. Quando nós imitamos a Jeová, o Deus da verdade, nós teremos muitas bênçãos, tanto hoje como no futuro. Para hoje, além de uma consciência limpa e leve como uma pena, seremos pessoas conhecidas como leais ao único Deus verdadeiro e da verdade, e como pessoas honestas na nossa congregação, na nossa vizinhança, na escola, em todos os lugares. Será muito mais fácil as pessoas quererem escutar a mensagem ao qual nós levamos, porque é a verdade. Esses dias eu estava aqui numa cidade vizinha e tinha uns irmãos trabalhando numa quadra. Uma senhora falando comigo, ela não sabia que eu era testemunha de Jeová. Aí ela disse o seguinte: olha, Edson, está vendo aquele casal ali? Da última vez que eles passaram aqui em casa, eu não tive tempo de atendê-los. Mas a próxima vez, eu posso estar fazendo o que tiver, eu vou atendê-los, porque eles vivem aquilo que pregam. Então vamos viver aquilo que pregamos, a verdade. Portanto, irmãos, vamos manter a nossa lealdade a Jeová. Vamos continuar a imitá-lo por sermos honestos em todos os campos da nossa vida. Vamos continuar vivendo a verdade, porque Jeová é o Deus da verdade. Se nós perseverarmos em fazer isso, ser honesto, manter a lealdade a Jeová, quer até o final de nossas vidas, quer até o final desse perverso e desonesto sistema de coisas, além de mantermos uma forte amizade com Jeová, como nosso amigo, Ele nos guiará para o prêmio maior, que é a vida eterna.